Saudações e bem-vindo a mais um episódio do VP Podcast, conversas que inspiram e transformam. Hoje recebemos um convidado especial, é formado na área de Direito e já atua na área há algum tempo. Com ele vamos conversar em torno de temáticas ligadas ao direito e também outros assuntos que mexem com a nossa sociedade. Eu sou Rafael Cucurico e é sempre um prazer trabalhar para si. E em nome de uma vasta equipe que torna possível essa transmissão, recebo então um forte abraço. Doutor, bem-vindo a este podcast e queríamos, se calhar, saber quem é o homem atrás, costuma-se dizer, dos livros gigantes, porque acho que os livros relacionados a direito, por natureza, são grandes. Ok. Bom, muito obrigado pelo convite e desde já endereçar as minhas saudações a si e a sua equipe e também aos demais que nos assistem a este momento e dizer que não há muita coisa por detrás, sou jurista, advogado também e há mais ou menos por aí uns 12, 13 anos a exercer a carreira jurídica. E, é um prazer fazer parte desta classe, sobretudo desempenhando esta profissão jurídica, que é um prazer enorme. É um prazer enorme fazer parte. Foi um sonho ou por acidente acabou caindo lá? Não, é um sonho. Não é? Os sonhos não se programam, não é? Pode surgir de hoje para amanhã. Ok. Foi um sonho mesmo e, sendo assim, fui seguindo a área até que um dia se concretizou e estou aqui hoje em dia exercendo essa profissão com muito prazer mesmo. No corredor as pessoas acreditam que a área de direito é uma das áreas muito complexas e difícil. Qual é o conselho que daria a um estudante agora que está, se calhar, na 12ª classe e que pensa em seguir essa área? O que eu digo para um estudante da 12ª classe é que a área de direito não é difícil e não é complexa. É muito fácil. Basta para tal ser dedicado e ter a paixão, gostar e querer. Porque se eu disser dom, muitas das vezes podíamos estar nos a enganar, porque não é fácil a pessoa saber que vai ter dom de ser jurista, ser advogado ou não. Porque as habilidades que se exigem ou que se encaixam com a profissão de jurista podem ser as mesmas que talvez se encaixam para um filósofo, ou para um sociólogo, ou para entre outras áreas. Mas cada área que a pessoa tiver como sonho ou prazer de fazer é só uma questão de dedicação e querer. Tem que querer estar lá. Também pode acontecer alguém sonhar com algo e quando estiver lá nem se encaixa e não entende nada. Faz um esforço e no fim não vai se tornar um bom profissional. Mas ele sonhou isto. Então o sonho não define vai ser um bom profissional. E há quem nunca sonhou com a área, mas tem habilidades para isso e se calhar nem consegue descobrir. Mas se ele tiver um mentor de lado assim, pode lhe dar orientações que não, você encaixa-se melhor com a área tal e tal, e pode seguir. Doutor, vamos se calhar ser mais fraco, irmos direto. Em Moçambique acredita-se, ou as pessoas nos corredores acreditam que a justiça é para os ricos e não para os pobres, ou seja, para você ter a justiça, de certo modo, precisa de ter alguma pujança financeira. E eu coloco a questão nesse sentido. Como alguém que tem domínio da matéria jurídica, acredita que esta afirmação tem algum tipo de enquadramento?
Bom, não se enquadra, porque veja só que nos termos da nossa Constituição, ela garante-nos que todos os cidadãos, independentemente de cor, raça, etnia ou classe social, entre outras características, são iguais perante a lei. E todos têm mesmos direitos. E o acesso à justiça é um direito fundamental aberto para todos os cidadãos, consagrado constitucionalmente. Então, se alguém pensa que a justiça é feita para os ricos, ou só serve para os ricos, é porque está a fazer uma má interpretação. A lei tem essa garantia, dá-nos essa garantia que todos somos iguais. E o acesso à justiça, sendo um dos direitos fundamentais, é garantido para todos. Acredita-se que dinheiro e a influência conseguem interferir na percepção da justiça? Isso é verdade? Não. É uma questão também de interpretação. Uhum. Por exemplo, se for a ver, né, nós tivemos a revisão do nosso Código Penal, em que introduziu novas realidades, que é a aplicação de penas alternativas à pena de prisão. Uhum. Ou seja, o cidadão, o arguido condenado a uma pena de prisão, pode muito bem beneficiar-se de uma pena alternativa, que é de conversão da prisão em multa. Uhum. Então, se é convertida a pena de prisão, pagando as multas, o arguido fica liberado, ou seja, considera-se cumprida a sua pena e torna-se livre. É solto, não fica mais na cadeia. Então, há quem beneficia-se desse direito, mas não tem a disponibilidade financeira para pagar. Uhum. Então, não é por aí que nós devemos dizer que a justiça foi feita para os ricos. Porque tem a criação ou o surgimento dessa disposição legal não visa criar discriminação entre as pessoas. Visa uma questão administrativa, que é aliviar os estabelecimentos penitenciários. Uhum. Alguém condenado uma pena não acima de 2 anos beneficia-se da conversão em multas. Uhum. Se reunir outros requisitos também. E muitas vezes temos também penas em que podem ser simplesmente convertidas em trabalho socialmente útil, ao invés de pagar em multas, Vai fazer algum tipo de trabalho. Uhum. Então, visa descongestionar, quer dizer, não. Por quê? Porque a medida de prisão não é regra, ela aparece como uma exceção. Uhum. A regra é a liberdade de todos os cidadãos. Mas em caso de Só em casos devidamente justificados e que a lei confirme isso, é que o cidadão pode ficar preso. Nesse caso, há determinados crimes que não permitem que a sua pena seja substituída por multa. Uhum. Ou por trabalho socialmente útil. Sendo assim, é porque o grau ou a gravidade daquele crime justifica. Mas por regra, todo cidadão goza de liberdade. Agora, podemos aqui, Então. doutor, desculpe, parece cortar, mas podemos aqui dizer que a falta de entendimento por parte do cidadão comum de que legalmente uma pessoa pode ser condenada, mas a pena ser convertida em multa, pagar e ficar livre, ou ser convertida em outras formas, de acordo com o que a lei prevê. A falta deste entendimento por parte do cidadão comum, e podemos dizer que precipita a interpretação da aplicação ou da aplicabilidade da lei. Sim, porque o que acontece? Aquele que não tem disponibilidade financeira vê-se inibido de poder exercer este direito, pagar e sair. Uhum. E vem o outro que tem, paga e sai. Então, nos olhos da sociedade no geral, não entendendo sobre essa matéria, olha-se como houvesse essa diferença. Aquele saiu porque tem dinheiro e o outro ficou porque não tem dinheiro. Mas aqui, a lei é igual para todos, porque a aplicação desta medida alternativa é para todos. Uhum. E foi
neste caso foi aplicada para os dois, Uhum. mas um deles não tem condições financeiras, não tem recurso, acaba ficando. Ok. Quais são os erros jurídicos que mais destroem, ou mais frequentes, mais destroem famílias e patrimônios? Bom, destruir famílias. Bom, erros em qualquer que seja o sistema, seja a justiça, existem erros, Uhum. não é? Tanto que pode surgir da parte da classe dos advogados, pode aparecer erros por parte dos tribunais ou mesmo dos promotores, entre outras entidades, né, dentro do sistema de justiça. Mas a lei nos dá uma garantia, não é? Uhum. Havendo previsão de qualquer erro, dá-nos a garantia, por exemplo, dos recursos, reclamações. O recurso ou reclamação serve mesmo para, uma vez identificado que a justiça, ou seja, a decisão não reflete legal, ou a decisão vem com vícios, então há necessidade de se fazer recurso, fundamentando para que a instância superior, quer dizer, se o caso é julgado num tribunal de distrito, Uhum. se recorre, vai ao tribunal da província, é a instância superior em relação ao distrito. Em relação ao Então, distrito. é para a instância superior poder ou anular aquela decisão Uhum. ou corrigir certos pontos. Então, por erros sempre vão existir. Claro que nós aqui não podemos dizer que já houve um erro tal, mas quando há um erro, o advogado é capaz de identificar. Ao contrário de erros, ou talvez pode ser má fé, mas tem que se provar se houve má fé na decisão por parte do magistrado que esteve em frente Do processo. do processo. Mas isso é uma outra questão. Mas quando falamos desses erros, não podemos incluir neste leque de erros, por exemplo, a questão do desconhecimento de alguns dispositivos legais por parte das famílias, ou mesmo... Sim, por isso nós sempre tentamos alimentar o povo desta cultura jurídica. Uhum. Sempre que tiverem alguma situação da vida, não é, que precisem de justiça, devem sempre ser acompanhados por um advogado, porque esse é um trabalho do advogado. O cidadão comum, ou que não tenha não tenha percepção sobre a área, não está em condições de poder dar o devido andamento a um processo desses. Então, tem que sempre estar ao lado de um advogado, que é para constatar essas questões e garantir que haja uma assistência jurídica. Então, sem isto, pode acontecer os erros e não consegue constatar, e depois é preciso saber que na justiça todos os atos têm o seu devido prazo. Uhum. Para a prática de certo ato tem um prazo, e quando o prazo expira, o direito extingue. Uma outra questão é este conhecimento que as pessoas precisam de ter. Como que olha para esta vertente? As pessoas, parece que a nossa sociedade em si não tem muito o domínio da ideia de que em qualquer caso que envolva justiça, às vezes é necessário ter a assessoria de algum advogado. Mas isso é a coisa mais fácil. É que nem o cidadão quando fica doente, não precisa que seja o vizinho avise que não, você tem que... Não, ele tem que ter... É um dever de cidadania ter. Saber que quando estou doente tenho que me dirigir a uma unidade sanitária. Então, o cidadão tem um dever de saber que se está num confronto, numa batalha jurídica, qualquer situação da vida, mas que juridicamente tenha o seu enquadramento, antes de dar o primeiro passo, deve fazer consulta a um advogado. Isso é o dever de todo cidadão. Mas não acha que, por exemplo... O cidadão não pode tentar interpretar as leis, porque isso não é a função do cidadão. Ele só deve saber, conhecer que a falta de recursos financeiros não impede que a pessoa tenha assistência. Até porque a assistência jurídica é um direito também fundamental que está consagrado na Constituição. Então, sempre que o cidadão não tiver recursos para poder pagar advogado, existe uma alternativa. É por isso que o Estado
criou o IPAS, que funciona plenamente. A própria Ordem dos Advogados também criou o IAS. Dentro da Ordem tem um Instituto de Assistência Jurídica que é gratuita. Oferece também trabalhos gratuitos. Isso é um memorando que a Ordem dos Advogados tem com o Estado. Então, estamos a dizer duas instituições aqui que estão abertas para isso. Por isso é que dissemos que o cidadão só tem a obrigação de se recorrer ao advogado. Ou seja, tem uma situação, é só aproximar o advogado, ponto final. Ele não precisa se esforçar para interpretar, responder acusações, ou seja, aqui for o processo civil, algo assim. Mas, desde o momento que toma conhecimento que deve responder num processo ou pretende intentar uma ação, deve aproximar o advogado, simplesmente. Em suma, deve ser uma cultura, mesmo por questões de empreendedorismo, empresas, é preciso ter essa cultura de sempre procurar serviços de um advogado. Exatamente, porque todas as atividades, como eu disse antes, todas as ações que praticamos ou todos os atos que precisamos praticar na nossa vida cotidiana estão devidamente regulados. Ou seja, existem lei para cada situação. Razão pela qual, antes de avançar, é necessário que consulte um advogado. Alguém quer abrir uma empresa, deve fazer uma consulta. Porque existem normas, pressupostos para que se abra ou para que se registre uma empresa. As empresas são registradas nas conservadoras de registro de entidades legais. E tem uma série de procedimentos que tem que se cumprir. Tem que arranjar um advogado para dar acompanhamento. Aqui não é só questões de processos judiciais que as pessoas devem recorrer a um advogado, mas também da vida normal. Até quem quer contrair um matrimônio, um casamento, aproximar um advogado primeiro. Sim. Ainda não vai direito da família, por exemplo. Precisa ter um advogado. O que significa a questão, por exemplo, do regime de bens? Aqui não entende. Só dizer que antes de casar, precisa... Sim, porque é um ato jurídico. O casamento, o matrimônio, é um ato jurídico, sujeito a registro, é registrado. Logo precisa ali de assistência do advogado. Mas se a pessoa já tem um entendimento, tudo bem. Mas se tiver dúvidas, ao contrário, é um advogado. Acredita que o medo continua a impedir as pessoas de denunciarem casos, por exemplo, criminais? Tem, sim. Tem. É verdade que a lei garante a proteção de testemunhas, denunciantes e tal, mas mesmo assim ainda enfrentamos esse medo. As pessoas ainda não têm aquela cultura de denunciar. Temem represálias depois da denúncia. Mas a nossa lei garante a proteção de denunciante, testemunha e até da própria vítima. Mas este medo às vezes não tem que ver com, se calhar... É a questão de a própria informação. As leis, de alguma forma, são divulgadas. De alguma forma. Né? Não é tanto assim com muito impacto, mas são divulgadas. Por exemplo, a questão da proteção de testemunha é divulgado, mas falta um pouco de crença por parte de quem está numa situação de denúncia. Então, por isso que ainda registramos um empate aqui entre casos denunciados e não denunciados. Mas também acaba sendo empate. Então, temos casos, ou seja, o número de casos que são denunciados é igual ao que não é denunciado. Ora bem, estamos a conversar com um jovem advogado, chama-se Dr. Gasolina, que atua na área de direito já há mais de 10 anos. Com ele estamos a conversar sobre alguns eventos importantes ligados à justiça. E nós vamos a uma curta pausa e voltamos no Pescar de Olho. Olá pessoal, olha, eu vos recomendo, venham conhecer na Vila do Marumeu este residencial VIP. É um mimo, um local onde você pode descansar, pode se sentir confortável, não vai se arrepender, venha. Hey, no.
Nasceu em Marromeu um novo brilho chama. Porta aberta, chão sereno, vontade de ficar. Entre o rio e a rotina um nome a crescer. Vi presidencial feito para receber. Quartos modernos, linhas limpas, calma no olhar. Cada detalhe convida o corpo a desacelerar. No silêncio da noite o conforto vem morar. E a cidade ganha um motivo novo para sonhar. Vi presidencial, vem descobrir um lugar de luxo para descansar e sorrir. Exclusividade, cuidado e bem-estar no sinal. Como nunca visto em Marromeu, simplesmente especial. Simplesmente especial. Se é viagem de negócios, família ou lazer, há segurança, há sorriso, há jeito de acolher. Atendimento de excelência, presença sem igual para tornar cada chego. Ora bem, estamos de volta com a nossa conversa. Estamos a conversar em torno da justiça, de leis e do direito. É preciso sim, em qualquer caso judicial ou que não compreenda sobre leis, procurar a ajuda de um advogado sob pena de incorrer riscos que podem ser graves. Doutor, falemos então de qual considera ser atualmente o maior desafio do sistema judicial moçambicano? Bom, é uma questão um pouco complexa porque a resposta é um pouco relativa. Se for a perguntar um advogado vai dizer uma coisa, mas se for a perguntar a classe de magistrados vai dizer outra coisa, talvez do Ministério Público vão dizer outra coisa. Eu acredito que talvez especificamente tinha que ser direcionada o desafio em relação à nossa classe de advogados. Em relação à nossa classe, eu digo que ainda temos um desafio sobre a aceitação, ou seja, a classe dos advogados ainda, os advogados ainda não, ou seja, ainda existem pessoas que ainda não aceitaram, não é? Os advogados. O número não é tão grande assim, se formos a fazer uma comparação com o nosso número de população a nível do país. O nosso país tem mais de 30 milhões, mas nós só temos cerca de 2.000 e tal advogados. Então, não cobre. É só ver. Então, nós temos esse desafio também de ter um número, haver um número grande de advogados ativos nesse caso, porque temos o problema de termos muitos inscritos, mas que os ativos são poucos, que têm seguem outras áreas. E a questão mesmo de aceitação. Falando As pessoas preferem recorrer a outros meios, não é? Para encontrar soluções dos seus conflitos, de algum problema, ignorando os advogados. Queria convidá-lo Eu acho que esse que é o desafio. Não podemos aqui talvez trazer possíveis erros, não sei. Não, o sistema de justiça precisa muito dos advogados. Olha só que em ações civis, quem promove é o advogado. E o que nós temos de mais aqui na nossa praça são problemas de natureza civil. As pessoas podem pensar que temos crimes. Não, o número de crimes não supera os problemas de natureza civil. Não supera nem um pouco. Os problemas de natureza civil é o que nós mais temos. Mas quantos desses procuram advogados? Não tem. Então, é um desafio. Vamos falar de desafio e queria convidá-lo a fazer uma análise superficial, diria assim, da qualidade na formação dos próprios advogados. Eu não sou competente para dizer isso. Nunca estive na área de ensino, nunca estive na área de docência. Não sei. Mas o que está por detrás, por exemplo, da questão de vários advogados que são formados hoje em instituições de ensino superiores, mas poucos conseguem, por exemplo, admitir na ordem dos advogados, por exemplo? Eu não sei. Dedicação de cada um. Porque isso
a ordem estabeleceu como requisito, Uhum. não é? Para ter a carteira de advogado, deve passar por uma formação e avaliação, que é o exame nacional. Uhum. Uma vez aprovado neste exame, tem a carteira, está aprovado. Então, a questão de... aquilo é uma formação. Ok. Por isso que é mesmo para avaliar. Os que estiverem aptos, passam. Os que não estiverem, tentem novamente. Acredita que cidadão como hoje conhece verdadeiramente os seus direitos e deveres? Estamos a ter uma evolução, não é? E é boa essa evolução. Uhum. Já conseguimos ver cidadãos digamos, resistirem. Uhum. Porque a resistência é um direito fundamental. Isso está consagrado na Constituição. Uhum. Direito de resistência. Se estiver a ser interpelado como autoridade, mas não dentro daquilo que a lei emana, você não pode resistir. Imaginemos uma detenção ilegal. Exemplo, né? Uhum. Eu não estou aqui contra as autoridades policiais, discernir. Não. Mas uma detenção que é ilegal e o cidadão bem informado consegue perceber que essa detenção é ilegal. Então pode resistir. E quando se consideraria uma detenção ilegal, por exemplo? Fora de flagrante Delito. Sem o mandato de Detenção. captura, Uhum. não pode deter o cidadão. Então, se você vai para lá para deter, tem que mostrar que vim aqui cumprir um mandato. Uhum. Está aqui. Então, entrega, o cidadão assina e recolhe ele. Mas se não tem, não pode fazer nada. Ele pode resistir e negar. Uhum. Então, isso é uma boa evolução, porque temos visto já um pouco por todo o país, por causa da internet, hoje em dia, redes sociais, que acaba caindo na internet, a gente vê. O cidadão é informado, está a resistir. Uhum. Isso é bom. Então, já estamos a conhecer os nossos direitos. Pese embora um bocadinho, só mais frequência nas zonas urbanas, né? Mas é muito bom. Um dia também vai chegar ali nas zonas rurais. Costuma haver, por exemplo, casos em que existam leis que precisem de algum tipo de atualização e quando é este tipo de caso, qual tem sido o procedimento? Bom, isso tem que partir das entidades competentes. Uhum. Uma delas que pode, por exemplo, bom, isso resume-se no Poder Legislativo, vamos falar da Assembleia da República, que aprova as leis e tal, mas as propostas podem vir dos grupos autorizados, né? A questão de 2/3, a questão digamos, de cidadãos, a questão de Conselho de Ministros e também as comissões da Assembleia, entre outras entidades, mesmo a Ordem dos Advogados, não propõe diretamente à Assembleia, mas pode criar debates, estudos, juntamente com as comissões lá da Assembleia sobre determinadas leis. Uhum. Agora, se for uma questão de inconstitucionalidade, imaginemos numa lei, existe lá uma norma que não está Alinhada com a alinhada com Constituição. a Constituição e que fere alguns direitos, então pode-se requerer a inconstitucionalidade. Qualquer um, mesmo um advogado, eu pessoalmente posso fazer, basta fundamentar e submeter ao Conselho Constitucional para a declaração da inconstitucionalidade. Uhum. Mas atualizações é mais por conta de novas realidades que podem se achar, têm que ser reguladas. Então pode-se atualizar a lei. Doutor, se tivesse Muitas vezes têm sido as leis de natureza criminal, Uhum. quando é para atualizar, por exemplo, a pena, ou quando é para incriminar uma certa situação que não era prevista como crime, Uhum. assim sucessivamente. Se tivesse, doutor, o poder de alterar alguma coisa no sistema jurídico, qual seria? É complicado. Ok. É complicado. Eu digo assim, não alterava nada que tem a ver com o sistema. Uhum. Agora, se pudesse alterar a mentalidade das pessoas que estão no sistema, aí sim. Ok. E olhamos agora para a questão da evolução agora das redes sociais. Acredita que as redes sociais estão a contribuir para uma cidadania mais consciente ou para julgamentos precipitados?
É verdade, mas estamos agora crime cibernético. O nosso Código Penal já prevê. Por isso que é muito bom conhecer os limites do uso das redes sociais. Muitas vezes acabam cometendo crimes de difamação, injúrias a partir das redes sociais, por causa de excesso. E muitos, ao invés de recorrer aos meios permitidos por lei para reivindicar os seus direitos, recorrem às redes sociais. São públicas. Muitas vezes fere-se aquele direito de presunção de inocência, porque, como disse, acaba sendo um julgamento para tentar julgar a pessoa. Mas a nossa Constituição nos dá esse direito de presunção de inocência. Enquanto não for provado pela entidade competente, o tribunal, nesse caso, condenar e transitar em julgado aquela sentença, né, que torna-se definitiva, é onde nós podemos dizer que o fulano é culpado por isto e aquilo. Mas antes, ou se aquilo não ocorrer, ele é inocente, até que haja prova em contrário. Até que ponto podemos estabelecer esse equilíbrio entre a questão da cidadania e a questão de evitar-se este julgamento precipitado? Até que ponto pode-se estabelecer esse equilíbrio? Porque parece que nos últimos dias, podemos assim assumir, a maior parte das pessoas com mais acesso às tecnologias de informação, às redes sociais, são jovens. E até que ponto devia-se equilibrar a ideia de que, pronto, vamos usar as redes sociais, cidadãos informados, mas também, ao mesmo tempo, a respeitar os procedimentos legais? Claro, aí mesmo é questão de observar a lei. Porque o direito de livre expressão, não é? É conferido a todos. O cidadão é livre de se expressar. Mas toda regra, toda norma tem suas balizas. Não significa que a liberdade de expressão seja até o ponto de ferir com a imagem, com a integridade de alguém. Não. É preciso observar e interpretar a lei. Voltamos ainda quando dissemos que é preciso que se aproxime a um advogado para lhe dar assistência. Se que alguém quer abrir um blog, hoje em dia, não é imprensa, mas é algo que o Estado já lida com ele e nunca foi atrás de alguém para proibir o uso de blog. Estávamos habituados antes à imprensa registrada e tal. Tem imprensa escrita, tem esta audiovisual. Mas temos blogs que não é nada registrado, não tem nada a ver com a imprensa, mas vincula alguma informação lá. Sim, e estão a exercer a liberdade de expressão, mas desde que esteja nos limites. Não, a liberdade de expressão não pode criar distúrbios ou ofender a integridade moral de alguém, imagem de alguém, não. E se formos a perceber, hoje em dia as pessoas usam muito redes sociais para isso. Exatamente. Bom, quando há desentendimentos pessoais entre vizinhança, recorrem às redes sociais. Não consegue conversar com a pessoa. E até nem consegue aproximar as autoridades competentes para submeter uma queixa, mas consegue ir nas redes sociais e vai escrever alguma coisa lá. Sim, eu já vi pessoas fazendo publicação de imagem de alguém, alegadamente que está de dever, porque não lhe encontra, mas ela sabe, a questão de dívida é uma responsabilidade civil. Se a pessoa não cumpre, o que tem que se fazer? Intenta uma ação executiva, se tiver um documento em que ele confirma que está a dever aquele valor. Agora, as pessoas nem não procuram advogados, não vão para o tribunal. Vão para redes sociais. Isso que é verdade. No fundo, a gente percebe que aquela publicação tem um único objetivo, não é de cobrança. De cobrar tem que ser via judicial. Para quem não cumpre voluntariamente, tem que ser via judicial. Então, via rede social, não. O único objetivo ali é mexer um pouco com a imagem da pessoa
Para em jeito criar de... uma pressão. Não, em jeito de vingança, porque não tem mais esperança de recuperar aquele valor. Tem jeito de vingança. Ok. O que é errado? Uhum. O que é errado? Porque ali aparecem nomes, muitas das vezes aparecem nomes. Este senhor é um grande burlador, ele levou o produto tal e não me paga. Só o facto de ser burlador já está a cometer difamação. Porque aí foi público. Falou de Então uma aí coisa. é desequilíbrio total. A rede social é boa coisa, não foi feita. Ok. Mas não estamos a exagerar. Ancestral. Falou de uma coisa, por exemplo, em questões de dívida, um papel assinado entre as duas pessoas a assumir que eu emprestei e me comprometo a pagar no dia X, é válido? É válido e é suficiente. Uhum. Aquilo chama-se título executivo. Uhum. Um simples documento particular assinado pelo devedor, Uhum. assumindo uma Que- dívida, é ok. título executivo. Basta levar aquela declaração, aquele documento em que ele assinou. Não importa se for reconhecido. Não, é particular, basta ter assinado. Já é título executivo. Vai tentar uma ação executiva. Que visa o quê? Visa a cobrança coerciva da dívida, que é feita através do tribunal. Dá-se um prazo curto e tal, não sei o quê. Depois, em caso de não cumprir, vai-se para a penhora de bens do devedor e tal, e termina por aí. Hoje em dia, vários jovens sonham ou querem seguir a área de direito, principalmente a advocacia, por prestígio, né? É uma classe que literalmente acredita-se que classe de gente fina, né? Gente fina e tudo mais, ou mesmo pela remuneração. E qual é o conselho que queria dar a esse jovem que, em suma, não diríamos que tem a noção de onde vai, mas tem, quer dizer, engana-se pela aparência, digamos assim. Eu não ia ir contra a boa aparência ou o discurso de elite ou não elite. A única coisa que vou dizer é que, ainda que os que vão por esses pontos devem, no máximo, tentarem ser os maiores profissionais possíveis. Uhum. O resto não importa tanto assim. O que importa é ser profissional. Porque é uma profissão complicada. Uhum. Complicada mesmo. E é preciso ser profissional. Pode ter a aparência que quiser, né? Mas tem que ser profissional na hora de trabalho. Ok. Tem que ser profissional, muito profissional mesmo. Às vezes o profissional não se define pelas aparências. Mas pelo que Pode faz. ter boa aparência e tal, e convencer em termos de imagem, mas na hora de trabalho não ser bom profissional. Então, o segredo é só ser profissional. Eu que digo para... Não vou proibir que alguém tenha aparência ou que tenha o medo de ganhar muito ou se esconder se ganha muito, porque também pode não ganhar muito, né? Uhum. Então, isso é outra parte. As pessoas são livres. Ganhou muito, ganhou... Também não é possível que todos os advogados ganhem o mesmo. Uhum. Depende muito do mercado em que cada um está inserido. Estamos a caminhar à reta final desta conversa. Estamos a conversar com o Dr. Gasolina, é advogado há mais de 10 anos. Com ele estamos a conversar em torno de alguns assuntos ligados a direitos. Doutor, como imagina o futuro da justiça moçambicana nos próximos 10 anos? Essa pergunta... Bom, não tenho um domínio assim para dizer com exatidão, mas sou daquele também, fazendo parte, tenho uma esperança que as coisas melhorem, sejam diferentes do que são hoje. Não é? A questão que todo mundo fala, não tenho medo de falar isso, que é a questão de celeridade processual. Isso vai se falar sempre, a evolução é muito lenta. É muito lenta, porque nós devemos fazer essa avaliação no geral, não podemos nos focar e no tribunal tal, é célere, não é questão. Se nós somarmos ou fizermos cálculo de percentagem no geral, sai uma boa percentagem de celeridade processual? Praticamente não. Então, isso é que tem que se... É o que eu espero que no futuro melhore mesmo. Vamos à nossa rubrica Ponto de Viragem. Nós queremos que a nossa câmera é aquela que deixe uma mensagem curta, objetiva,
que pode ser o ponto de viragem para quem nos escuta. Nós estamos a desenvolver este projeto, o nome deste podcast, com o objetivo único: partilhar conversas que certamente mudem alguma coisa na nossa sociedade. Para quem nos escuta, o que quer deixar para ele? Que seja o seu ponto de viragem, que após escutar aquilo, se levar a sério, pode ser a partir dali que vai começar a escrever um novo capítulo. Bom, talvez vou aqui me inclinar mais ao direito, né? Para tudo sobre o direito, o cidadão deve sempre, antes de dar o primeiro passo, consultar sempre o advogado. Como disse aqui, não olhe muito para a questão financeira. Se não tem condições financeiras, existem instituições que atendem gratuitamente. O IPAG é uma das instituições que atende gratuitamente. A própria Ordem dos Advogados também atende gratuitamente, desde que a pessoa vá lá e requer. Eu não tenho condições financeiras. Vai provar que, na verdade, não tem recursos. E vai sendo acompanhado. Evitarmos tomar nossas decisões precipitadas sem que a gente consulte. Porque isso pode vir a dar um erro e este erro implicar a perda do próprio direito ou até criar outros prejuízos financeiros. Isso que eu vou dizer especificamente em matéria de direito. Muito obrigado, Dr. Gasolina. Por si que nos acompanhou, deixe o seu comentário, partilhe este episódio para que possa alcançar um número considerável de pessoas, porque é o nosso desejo que estejamos a contribuir para a mudança de comportamento, mudança de estilo de vida. É preciso sim buscar pelo apoio de quem domina a matéria para evitar cair em armadilhas. Às vezes costumamos dizer que estamos a poupar, mas há situações que podemos pensar que estamos a poupar para depois gastar muito. Então é sempre bom recorrer ou buscar ajuda a quem conhece, a quem domina da matéria. Meu nome é Rafael Cucurico. É sempre um prazer trabalhar para si e voltamos a cruzar caminhos numa próxima ocasião.